Bom dia, comunidade! Acolho a você que aceitou o convite para celebrarmos culto ao Senhor, que nos serve mediante a sua palavra, concedendo-nos perdão dos pecados e sustento para a alma. E por meio da fé que recebemos de Deus, o respondemos através de louvores e orações, nesse dia tão especial, pois hoje celebramos o 61º aniversário do Colégio Evangélico Divino Mestre, no dia 6 de março de 1961, a primeira turma da escola iniciou o seu ano letivo. Então, nesses dias, escrevendo esta celebração, conversando com o pastor Rafael, que irá nos conduzir o momento da palavra, muitos sentimentos me vieram à mente. Inicialmente, quantas vidas foram tocadas pela comunidade evangélica Charlau através do Colégio Divino Mestre. Porque comunidade evangélica Charlau e colégio caminham muito juntos. É impossível falar de comunidade sem falar da escola e da escola sem a comunidade. Porque no início dos anos 50, os luteranos começaram a se achegar cada vez mais aqui nessa região. A oase da comunidade foi constituída em 57, e já naquele tempo havia-se uma preocupação: aonde os nossos filhos vão estudar? Até então, o colégio mais próximo era o Colégio Rio Branco, da então comunidade de São Leopoldo, a qual esta fazia parte. E ali, então, um grupo de membros, num dia, no ano de 58, formou uma diretoria, que foi constituída em assembleia lá na Comunidade de Cristo, em São Leopoldo. E a partir dali, então, decidiu-se construir um centro comunitário, que servia tanto para os cultos, assim como as aulas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E assim, meu irmão, minha irmã, eu pergunto se temos visitante e peço para que vocês se coloquem de pé. Quem vem pela primeira vez num culto aqui na comunidade? Que tu possa se sentir muito bem-vindo, muito acolhido. Saiba que as portas da nossa casa estão sempre abertas. A você que nos acompanha de forma virtual também, seja muito bem-vindo. Pergunto, inicialmente, quem estudou no Colégio Divino Mestre é egresso da escola? Eu peço que se coloque de pé. Os ex-alunos da escola. Aqueles que trabalharam na nossa escola, eu peço que se coloquem de pé. Eu peço que se coloquem de pé quem trabalha na escola. E aos nossos alunos. Aqui nós temos o coro instrumental. Olha só. Podem se assentar. E com muita alegria nós iniciamos louvando ao nosso Deus por meio da canção Reunidos Aqui. Grandes coisas tem o Senhor preparado para nós nessa manhã. Aqueles que quiserem ficar de pé, fiquem à vontade, tá? Acompanhe esse grupo maravilhoso que está fazendo a música hoje do culto. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo novo há de acontecer.
algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Em um novo Jesus tem preparado pra nós um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. E nós estamos aqui reunidos, tendo esse momento celebrativo, em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim a uma só voz, convido a juntos clamarmos a presença do nosso Deus triuno, cantando essa canção, que é a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Estimada comunidade, a tecnologia tem inovado o processo da educação. No entanto, há algo que os alunos carregam consigo, que perdura todos esses 61 anos, que é o lápis, a borracha e o caderno. O caderno, ele contém folhas em branco, e comparo a ele as oportunidades que no dia a dia o eterno Deus nos concede para vivermos uma vida com Ele, em comunhão, sendo bênção na vida uns dos outros. Também o lápis eu comparo com a sabedoria, com o nosso coração, e a borracha com Cristo Jesus. O lápis nós usamos para escrever a história da nossa vida. No entanto, em determinados momentos, por conta da nossa velha natureza, nós acabamos borrando a página da nossa vida. E assim, nesse momento, eu te convido a te colocar de pé, para termos um tempo de confissão de pecados. Oremos. Eterno Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em culto neste domingo. Obrigado que uma semana passou e Tu nos abençoaste, nos cuidou e tem nos acompanhado em todas as circunstâncias. Obrigado que mais uma semana se inicia cheia de oportunidades. Nesse momento, nós chegamos à Tua presença abrindo o nosso coração, reconhecendo que nem sempre
andamos de acordo com a Tua vontade, com os Teus desígnios. Assim nós, com humildade e sinceridade, clamamos, perdoa-nos, por meio dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, muitas vezes falta de ações que são contrárias à Tua palavra. Assim, ó Eterno, firmados em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. Amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, da parte de Deus, receba o perdão, a graça. Amém. Comunidade pode se assentar e, perdoados por Deus, nós somos vocacionados a olhar para fora dos muros da nossa comunidade, da nossa escola, porque o mundo também geme e sofre por conta do pecado. E hoje eu lembro de forma muito especial a guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Muitas pessoas estão sofrendo por conta do pecado, da ganância. E assim, oremos, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que olhe com amor e bondade pelo povo sofredor, por meio dessa canção, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor nessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Amém. Assim como estamos, oremos a Deus. Eterno Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e compaixão. Obrigado que tu és presente na nossa história e a cada dia, por meio do teu amor, da tua graça, nos fortalece para assim sermos bênçãos na vida uns dos outros. Continue conosco neste momento celebrativo, aquiete o nosso coração, a nossa alma, prepare os nossos ouvidos para que estejam abertos e atentos à palavra que o pastor Rafael nos trará nesta manhã. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Neste momento nós faremos o recolhimento das ofertas e as ofertas da igrejinha, elas serão destinadas para a missão na nossa comunidade. E as do cesto são destinadas para o trabalho missionário do Sino do Rio dos Sinos. Que o eterno Deus abençoe as dádivas e os doadores e também aqueles que irão receber a oferta. Enquanto a recolhemos, nós iremos cantar
essa próxima canção, Seu Nome é Maravilhoso. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro. Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco. Amém. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a criação de Deus, para os animais, nós vamos perceber que é instintivo nos animais que os pais e as mães ensinem os seus filhotes aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. É uma lei natural. É necessário que seja assim para que a nova geração sobreviva. Os passarinhos filhotes precisam aprender a voar. Os filhotes de animais predadores precisam aprender a caçar. É necessário ensinar a se alimentar, a sobreviver, defender o seu território e por aí vai. E quando nós olhamos para nós, seres humanos, nós vamos perceber que a nossa espécie, a espécie humana, tem muito mais a ensinar do que os animais. Um bebê humano, ele nasce extremamente frágil e dependente dos pais. Então os pais precisam ensinar tudo, desde engatinhar, caminhar, falar, fazer as necessidades no lugar certo, tomar banho, comer com talheres, escovar os dentes, coisas que para nós adultos são básicas e automáticas, mas as criancinhas, os bebês precisam ser ensinados. E com o tempo, a criança vai aprendendo coisas mais complexas. Porque o objetivo do ensino que os pais dão às crianças é permitir que elas construam uma vida autônoma e independente dos pais. Por isso nós ensinamos as crianças, para que elas tenham autonomia. Mas o que eu mencionei até agora tem a ver com as necessidades básicas. Alimentação, e outras coisas mais que têm a ver com sobrevivência. Mas nós, como seres humanos, temos muito mais conteúdo para ensinar às novas gerações. Temos muito mais o que passar adiante, além disso. Se você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir no Salmo 78.
Salmo de número 78, os versículos 1 até o 8. Para que a gente possa ler em conjunto, eu leio na Nova Almeida Atualizada, a versão, e lá diz assim: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. No salmo lido, o povo é exortado. Os pais devem transmitir a lei de Deus aos seus filhos. E esses também deveriam transmitir aos seus descendentes. A ideia é que cada geração transmita à próxima geração as leis de Deus, os feitos de Deus, tudo aquilo que faz parte da história do povo, tudo aquilo que faz parte da identidade do povo. Para que as vidas de cada geração fossem guiadas por essa lei. Para que a lei de Deus fosse a bússola que conduz as gerações em direção ao caminho certo, em direção a cumprir os mandamentos de Deus e se manter longe da rebeldia, longe dessa vida inconstante e infiel a Deus, longe dessa vida obstinada, como muitos do povo de Israel viviam. A partir desse salmo, nós vamos perceber que a educação dos filhos é um mandamento de Deus. Deus manda que nós eduquemos os jovens. Já em Deuteronômio 6, 7, quando se fala a respeito dos mandamentos, é ordenado que a lei de Deus seja gravada e passada para a próxima geração. E sempre fala dos filhos e dos filhos dos filhos, ou seja, se perpetue por todas as gerações. A gente percebe que a preocupação pela educação das novas gerações já está bem presente no Antigo Testamento, como um todo. Nós devemos nos preocupar e nós devemos educar as novas gerações. Mas na época do Antigo Testamento, as coisas eram bem diferentes do que hoje. Eles não tinham acesso à escrita, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tinha que aprender e ensinar os seus filhos por meio daquilo que ouviam, porque todo sábado o judeu ia para a sinagoga ou ia para o templo e ouvia a leitura da lei. E aquela leitura eles decoravam ao longo da semana, eles repetiam a semana inteira para gravar aquilo que foi lido. E assim também eles passavam para as novas gerações, através da memorização. Somente os que cuidavam da sinagoga e do templo é que tinham condições de ler, e eles também copiavam, então, os textos para preservar esses textos.
Então as pessoas ouviam a leitura do texto bíblico e faziam a repetição durante a semana. Gravavam essa lei, gravavam a lei de Deus, a palavra de Deus, por meio da memorização. Os séculos passaram. Muito foi mudando. E eu quero pousar agora na Idade Média. 1500 por ali. Idade Média, as coisas já estavam bem diferentes, mas ainda assim poucos tinham acesso à educação. Mas aqueles que tinham acesso à educação eram os que iam para monastérios, para conventos, para aprender a ler e escrever e com o objetivo de seguirem a vida monástica. Ou então, os filhos dos ricos, que iam também para aprender a ler e escrever. O povo em geral não tinha muita instrução, mas um monge, em especial, Martinho Lutero, ele teve a oportunidade de ler. E ele leu a Bíblia. E a partir da leitura da Bíblia ele compreendeu o Evangelho. E ele iniciou a reforma luterana. Martinho Lutero, a partir da leitura, do acesso aos textos sagrados, aos textos escritos, ele pôde iniciar uma revolução cultural e religiosa sem precedentes para o Ocidente. A reforma luterana, então, resulta no surgimento da Igreja Luterana. Igreja que nós estamos nesse momento. Nós estamos numa igreja luterana. Lutero, ele dá um especial enfoque para a importância da educação. Inspirado pela Bíblia, ele teve uma visão revolucionária no que se trata da educação. Para Lutero, a educação das crianças é uma obra de amor cristão. Educar as crianças é resultado do amor cristão. E, obviamente, os pais eles têm um papel fundamental na educação. Como eu mencionei antes, os pais ensinam muita coisa básica de como sobreviver e de como viver bem para os seus filhos. Mas nós, seres humanos, somos muito complexos. E nós temos muitos conteúdos para passar para a próxima geração. E Lutero vai identificar isso, Lutero vai perceber, é muita coisa que a gente tem para ensinar para os filhos. Muita coisa importante, muita coisa que os filhos não podem deixar de aprender. E nem todos os pais têm condições para passar todos esses conteúdos para os seus filhos. Então Lutero, lá em 1524, no meio da Idade Média, ele vai dizer que é necessário que se criem e se mantenham escolas para que todos tenham acesso. Inclusive, ele diz, meninos e meninas. E falar isso agora, em 2022, não tem quase impacto nenhum. Mas para a época, 1524, escolas para todo mundo, criar e manter escolas para que todas as pessoas tenham acesso, inclusive meninas, isso era impensável para a época. Lutero é extremamente revolucionário. Como eu falei, só quem ia para o convento ou para o monastério podia estudar. Lutero disse que não, todos deveriam estar na escola, todas as crianças, meninos e meninas. 1524, ele escreve um texto aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas cristãs. Lutero vivia na Alemanha e ele entendia que para a Alemanha prosperar, era necessário formar a próxima geração. Ele queria botar
todos os jovens na escola. A Alemanha vivia um tempo de instabilidade política, porque com a reforma, a Alemanha estava ganhando uma independência muito grande de Roma. Eles estavam abandonando o catolicismo e formando um novo jeito de se pensar, uma nova confissão. A confissão luterana estava nascendo. Isso causou instabilidade. E por causa disso, como eles não estavam mais vinculados a Roma, muitos pais nem mais para mandar seus filhos para a escola para serem monges, ou padres, ou freiras. O tempo de Lutero, o tempo que Lutero estava passando, era um tempo onde não se tinha perspectiva das crianças irem para a escola mais. Porque muitos pais não viam razão. Valia muito mais a pena os seus filhos em casa trabalhando, ajudando, do que mandar para a escola. Mas Lutero, ele vê, ele identifica, e principalmente a partir da Bíblia, e também pela sua experiência pessoal, porque ele mesmo estudou, ele percebe que é necessário que se coloquem as crianças na escola. Lutero fala isso porque ele está pensando nas lideranças do futuro. Se queremos lideranças para a igreja no futuro, e também para o Estado, precisamos formar essas lideranças hoje. Se a gente quer ter uma Alemanha com gente puxando à frente no futuro, se a gente quer que a igreja continue existindo no futuro, a gente precisa formar lideranças. E para formar lideranças, precisa escola. E Lutero enfatiza isso. A educação é essencial. Por quê? Porque as pessoas precisam ler e entender a Bíblia. Assim como Lutero descobriu o Evangelho lendo a Bíblia, ele reconhece que as pessoas precisam saber ler e escrever. E não apenas para ler a Bíblia, mas para viverem bem no mundo. Lutero até usa algumas comparações meio chulas assim, mas ele diz, olha, quem não aprende a ler e escrever se torna um inútil. Parafraseando um pouco. Não serve para nada. Lutero, é interessante ler os textos de Lutero porque ele gosta de alguns xingamentos, né? Ele não é muito polido no seu linguajar em alguns momentos. Mas para que a igreja e o Estado tenham lideranças, as pessoas precisam aprender a ler e a escrever. E Lutero, inclusive, escreve uma frase nesse texto que eu mencionei, que ficou muito famosa. Frase que diz, se alguém der 1 ducado para a guerra, seria justo que se doassem 100 ducados para a educação. Frase pertinente para o tempo que a gente está vivendo, né? Rússia e Ucrânia em guerra. Para cada um real, para cada $1 investido na guerra, 100 deveriam ser investidos na educação. Eu me pergunto se isso acontece no nosso mundo hoje. Tanto se gasta para fazer guerra e tão pouco na educação. Lutero vivia num tempo onde havia ameaça de invasão por parte dos turcos. Então, muito dinheiro era levantado para essa guerra contra os turcos. E por isso que ele diz, se alguém der 1 ducado para a guerra, seria justo que se doassem 100 ducados para a educação. E Lutero, ele é bem radical, ele chega a dizer que o descaso com a educação dos jovens é um ataque silencioso e traiçoeiro do diabo. Nenhum pecado merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças quando não as educamos. Ou seja, Lutero não apenas é a favor da educação, como ele condena aquelas pessoas que não educam os seus filhos. Ele é contra que se deixe os filhos à mercê da ignorância. E Lutero não aceita pouca coisa. São necessários mestres e mestras instruídos.
E ele vai falar, precisamos construir bibliotecas e livrarias nas cidades. E ele exige que sejam ensinadas as línguas, para que as pessoas saibam ler em diferentes línguas. Ele cita o alemão, que era a linguagem popular na Alemanha, mas também o latim, o grego e o hebraico, para que se possa ler a Bíblia nos idiomas originais. A gente tem que ensinar alemão, latim, grego e hebraico. Traduzindo para o nosso contexto, talvez nós devemos ensinar português, inglês, grego e hebraico, para as pessoas poderem ler a Bíblia no idioma original, e também o inglês seria o latim da antiguidade, né? O idioma internacional. Além disso, precisamos ensinar as artes liberais, gramática, dialética, retórica, aritmética, música, geometria, astronomia. Percebem? Educação das crianças não é uma tarefa simplesmente do Estado, mas é da igreja. E a igreja precisa se preocupar até com matemática, com música, com astronomia. Isso é revolucionário para a época de Lutero. A escola não está longe das questões de fé. A fé precisa ensinar astronomia para as crianças. A fé precisa ensinar gramática, aritmética, música. Além disso, Lutero também dá uma importância muito especial para a história e para os livros de história. Porque conhecer a história serve de orientação para o pensamento. É útil para entender o curso do mundo, para entender por que o mundo está assim, por onde o mundo caminha. Para governar este mundo, a gente precisa conhecer a história. Mas a gente também precisa conhecer a história para enxergar os milagres e as obras de Deus ao longo da história. Tudo está interligado com a fé. Muita gente acha que matemática não tem nada a ver com a fé cristã. Não, Lutero diz não. Ensinar matemática é um dever cristão. Ensinar astronomia é um dever cristão. Temos que educar as crianças, temos que educar a próxima geração. 6 anos mais tarde, 1530, Lutero faz uma prédica do tamanho de um livro. Ele começou a escrever a prédica e não parou mais. Se transformou num livreto, um texto para incentivar os pais a enviarem seus filhos para a escola, porque os pais não estavam enviando seus filhos para a escola. E lá Lutero vai dizer que estimular crianças a irem à escola significa levar elas a Cristo. Levar uma criança para a escola é levar ela a Cristo, desde que a escola eduque na ciência, na disciplina e no verdadeiro culto a Deus. E daí aqui entra a importância de termos escolas evangélicas, escolas cristãs. Uma escola que eduque na ciência, na disciplina e no verdadeiro culto a Deus. E assim a gente forma a próxima geração de pessoas cristãs verdadeiras e educadas, capazes de agir e transformar o mundo. A ênfase de Lutero na educação foi tão grande, como eu já tenho dito, e foi tão revolucionária, que essa característica entrou no DNA luterano. Essa característica da educação entrou no DNA luterano. E por isso, historicamente, as igrejas luteranas costumam ter uma escola do lado. Uma escola para educar as crianças luteranas e não luteranas. E essa cultura de igreja e escola, os luteranos que vieram da Alemanha para o Brasil trouxeram juntos. E é por isso que hoje nós estamos aqui na comunidade Charlau, e ao lado da comunidade evangélica tem uma escola, um colégio evangélico. É assim que na SLB
existe uma rede sinodal, uma rede de educação, uma rede de escolas vinculada à igreja, por causa dessa importância que Lutero dá à educação. E como o Rodrigo dizia no início do culto, o surgimento do colégio se confunde e se mescla com o surgimento da própria comunidade. Não dá para separar uma coisa da outra. Nós, como povo cristão, como povo luterano, precisamos ver a educação como nossa missão. Precisamos investir na educação e precisamos valorizar o que nós temos aqui. Valorizar o fato de que nós temos um colégio como um braço missionário da comunidade, mas também um braço diaconal que busca servir a Deus através de uma obra de amor ao próximo. Nós temos um legado luterano muito especial nessa questão da educação e precisamos valorizar isso. E eu ouso dizer que o próprio nome do colégio é um testemunho de fé. O nome do colégio é um testemunho de fé, pois ele afirma que o nosso mestre é divino. O nosso mestre não é deste mundo. O nosso mestre é Jesus Cristo. Diversas vezes nas Escrituras do Novo Testamento, nos Evangelhos, os discípulos de Jesus se referem a ele como mestre. Em primeiro lugar, nós ensinamos o mestre Jesus, a sua palavra, os seus feitos, a sua obra em favor de nós. Que essa história, que um pouco desse arrazoado histórico que eu trago para nós nessa manhã, possa nos ajudar a refletir a respeito da educação e da sua importância, possa nos ajudar a valorizarmos o Colégio Evangélico Divino Mestre como parte da comunidade e possa nos ensinar a assumirmos nós também essa cultura da educação das próximas gerações. É muito importante. É muito importante a educação e a educação séria, a educação levada a sério, para que nós tenhamos lideranças na igreja e no mundo, no tempo que se segue. Precisamos formar cristamente a próxima geração, a partir daquilo que as ciências nos trazem, também a partir daquilo que a fé nos traz, a partir de Jesus Cristo. Para que nós tenhamos jovens preparados, jovens competentes para assumir o legado que nós deixamos para eles e para continuarem a tarefa de Deus nesse mundo. Que Deus abençoe o Colégio Divino Mestre, de forma especial cada professor, cada professora, que dedica o seu suor nessa tarefa cristã de ensinar a próxima geração, e que Deus abençoe também os estudantes, que eles possam crescer em sabedoria, em maturidade e também na fé. E que nós, como comunidade, possamos ter no coração essa obra de missão e de diaconia, como comunidade que sustenta e apoia o Colégio Divino Mestre. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido os alunos a se achegarem aqui à frente dos grupos. E conversando com alguns membros, com alunos da primeira turma do colégio, eu questionei, mas por que o nome Divino Mestre? E uma pessoa me disse que os pais, na época, quando fundaram a escola, bem como o pastor colocou, tinham um desejo que os filhos não apenas aprendessem os conteúdos, a ciência,
mas que aprendessem acerca de Cristo e tivessem um diferencial na vida. Assim, a partir também da palavra que ouvimos do pastor, quero convidar vocês para nós cantarmos a música que é a música lema da igreja nesse ano, Viva o Amor. Atenção a quem quiser seguir o grande mandamento do amor. Quem viver na luz de Cristo não pode a ninguém odiar. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Com palavras não se vive o amor, mas com iniciativas e ações. Cristo amor nos deu sua vida, para darmos nossa vida aos irmãos. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Deus uniu-nos todos num só corpo, pessoas diferentes vão seguir. Se é Cristo que nos une, não cabe a nós ninguém excluir. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Viva o amor, creia no amor, pratique o amor, reparta o amor. Convido o diretor Adolfo Leopoldo Dreher a se colocar à frente. Obrigado pelo Leopoldo. Bom dia a todos. O Divino Mestre é um jovem de 61 anos que certamente influenciou e ajudou na formação de centenas de pessoas, de alunos, e que hoje têm as suas famílias, constituem famílias e trouxeram seus filhos para esta escola. Sinal de que colhemos bons frutos na educação do Divino Mestre. Creio que o Rodrigo e o pastor já falaram da história do Divino, né? Aquele primeiro ano de 61, era uma unidade do Colégio Rio Branco, né? Só naquele ano. Aí depois o Colégio Divino Mestre assumiu a sua própria identidade e construiu e está construindo a sua história. Nós temos no nosso site, para quem quiser conhecer toda a história, até os 50 anos, e que resume bem aquele começo, até os 50, um vídeo que nós produzimos no ano de 2011, naquela ocasião quando o colégio fez 50 anos. É bem bacana, vale a pena assistir, que ele traz bem a nossa história. Então me resta agradecer, né? Agradecer aos alunos aqui do instrumental, aos nossos ex-alunos, né, que também se prontificaram, a professora Marjone, o professor Daniel, que aceitaram o desafio de organizarem este momento com vocês. Nosso muito obrigado. Agradeço aos pais que gentilmente cederam os seus filhos, né, porque pudessem estar aqui com nós hoje, aos nossos professores que estão aqui, que puderam vir. E tem uma pessoa, um ex-diretor aqui conosco também, né, seu César Tempas, que acredito tenha sido o diretor mais longevo nessa história, né,
se eu não me engano, 14 anos. Isto, 14 anos como diretor do Colégio Divino Mestre. Certamente, nosso muito obrigado por esses anos que o senhor dedicou à nossa escola. Agradecer é sempre meio complicado, né? A gente sempre pode esquecer alguém, então a gente tem que dar uma olhadinha para ver se eu não esqueci, né? Porque se a gente esquece alguém, pô, esqueceu de agradecer, né? Eu estava lá. Agradeço em especial também ao Kleber, né, que é o presidente da comunidade, que no momento que em conversa com o Rodrigo teve esta ideia deste momento hoje, conversando com o Kleber, ele prontamente aceitou também, né, que nós tivéssemos este momento aqui na igreja. Outros anos já fizemos outras atividades, mas em função da pandemia, né, gente, nós temos ainda sido comedidos nas ações da escola e procurando não fazer eventos com grandes aglomerações. A gente poderia fazer outra programação, mas enfim, a gente optou em fazer algo mais singelo, né, mais significativo para a nossa comunidade, e mostrando essa integração, como o pastor bem falou, a igreja e a escola andam juntas, são parceiras, e nesse sentido que a gente está aqui hoje reunido. Nosso muito obrigado a todos. Estamos chegando ao final do nosso culto. E eu gostaria de convidar a comunidade a colocar-se de pé para termos um momento da oração geral da igreja. E assim, nos voltemos à presença de Deus, abaixando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos. Oremos. Bondoso Deus, como comunidade reunida, nós elevamos a Ti motivos de intercessão. Lembramos das pessoas enfermas de corpo e alma, que Tu possas de alguma forma, e creio que Tu estás agindo em meio ao sofrimento, e que assim, diante da dor, de alguma forma, esses irmãos, irmãs, pessoas que conhecemos, consigam Te perceber e lembrar de que Tu és o bom pastor que caminha diante de todas as circunstâncias. Também fortaleça os cuidadores, familiares e dê sabedoria aos médicos. Intercedemos pelas pessoas enlutadas, por aquelas que choram a perda de um ente querido, que em meio ao choro, à dor, a fé no Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou e que voltará para reunir os santos e santas, destinando-os àqueles que nele creem à eternidade, possa fortalecer, lembrando que a morte não é o fim, mas para todo aquele que nele crê, é o início da eternidade. Eterno Deus, colocamos em Tuas mãos o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Que Tu dês sabedoria aos governantes, que possam olhar com amor, graça para todos nós. Eterno Deus, também intercedemos por inúmeros motivos que estão em nosso coração. E aqui não sabemos como expressar por meio de palavras. No entanto, as elevamos a Ti, orando a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade que queira tomar assento, convido uma liderança da comunidade que nos conduzirá aos avisos neste culto.
Um bom dia a todos. É bom ver a igreja cheia, né, aqui presencialmente, e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Os cuidados para prevenção do Covid, como o uso de máscaras durante todo o culto, distanciamento de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes, álcool gel, continuam. Missão Santos Dumont. É com alegria para a honra e glória do Senhor que retornamos com os cultos no local. Se você sabe tocar algum instrumento musical, como violão ou cantar, e se dispõe a ajudar no louvor, procure Tito ou Kleber. Culto infantil. Aviso aos pais, padrinhos e avós. As atividades dos cultos infantis retomarão. O próximo encontro será sábado que vem, dia 12/3, às 15 horas. Desejamos retomar o trabalho com crianças no Jardim Luciano e na Santos Dumont. Se você se dispõe a ajudar, procure a Alessandra ou a Iraci. JEBs. Todos os jovens, a partir de 12 anos, são convidados para, no próximo sábado, dia 12/3, às 17 horas, do encontro de jovens. Os próximos cultos serão dia 13/3, às 8h30, aqui na Charlau, às 19h30, no Jardim Luciana. Em Santos Dumont, o próximo culto será dia 20/3, às 10 horas, culto com Santa Ceia. A oferta destinada de hoje é para o auxílio da Paróquia Trindade, em Santo Antônio da Patrulha. Hoje tem bastante aviso. Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Na qualidade de presidente da Comunidade Evangélica Charlau, em conformidade com o artigo 18, parágrafo 1 do Estatuto, convoco a comunidade para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2022, após o culto das 8h30 horas, no templo da Comunidade Evangélica Charlau, com os seguintes ordens do dia: abertura, composição de mesa, prestação de contas de 2021, previsão orçamentária para 2022, diversos e encerramento. Assinado Kleber Vogel, presidente da comunidade. Seria esses os avisos. Obrigado, Volney. Convido a comunidade a colocar-se de pé e assim recebamos a bênção de Deus. Que o Divino Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto e te conceda a paz. Amém. Comunidade queira assentar-se. O culto, ele não se encerra aqui com o badalar do sino, mas ele continua na semana, na vida. E assim, quero convidá-los para que a gente cante essa última canção e assim que nós saiamos abençoados por Deus, crentes de que Ele nos conduz. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Cuida bem, Senhor. Daqueles que seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem,
que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, cuida bem, Senhor, Aquelas que seguem o caminho, cuida bem, Senhor. daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, Cuida bem de mim, Senhor. Desejamos a você, meu irmão, minha irmã, uma abençoada semana. Me despeço na saída e ao badalar do sino, que tu possa mais uma vez colocar o teu coração na presença de Deus. Amém.